Esses dias me veio uma questão que me impactou bastante. Eu quero falar aqui com você. Será que eu sou merecedor? Será que alguém é merecedor de receber uma dádiva? De receber algo de Deus? Será que alguém pode se tornar merecedor de alguma coisa boa de Deus? De alguma bênção de Deus? De algum milagre de Deus? Seja bem-vindo você que está chegando. É sobre isso que eu quero falar. E eu sei que hoje milagres estão acontecendo nessa oração. Como eu já falei com vocês aqui hoje pela manhã, milagres ou manifestações de poder não é só uma demonstração ou é algo para, um modismo, algo assim, não é isso. É o que Deus está querendo restaurar, que Deus está restaurando para um propósito dele nesses últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, será que eu sou merecedor de algo em mim mesmo? É óbvio que não. É claro que Deus, ele se alegra com o nosso esforço em agradar a Ele, e todo esforço é bem-vindo, né? Mas em algum momento nós apresentamos alguma falha, né? Que nós estamos em um processo de sermos aperfeiçoados. Então, o que acontece? Quem te faz merecedor, quem nos faz merecedor é Cristo Jesus. Jesus nos faz merecedor. Por quê? Porque tudo aquilo que Ele conquistou para Ele entregou para nós. Então essa é a graça de Deus. Ele que veio para nos trazer uma salvação completa. Ele veio para nos trazer uma restauração completa segundo a sua justiça. Quando eu falo restauração, eu não falo diretamente de algo que você teve aqui na terra e perdeu. Não. Mas eu falo aquilo que Deus já conquistou para você, o plano que Deus já desenhou para você, e talvez você não esteja vivendo esse plano de Deus. Agora, como eu sou merecedor de viver grandes bênçãos, de viver coisas extraordinárias, de ter dons espirituais, de ter as bênçãos espirituais que elas já também começam a se manifestar aqui nesse mundo, como eu me torno merecedor? Só quando eu recebo a Jesus na minha vida e o Espírito Santo vem fazer morada no meu coração. Então, isso é uma dádiva, isso é um dom. É o dom gratuito de Deus, que Ele libera pela sua graça, pela sua misericórdia na nossa vida. Eu quero ler aqui com você Isaías, no capítulo 64, no versículo 6. Olha o que diz. Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz assim: pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como vento nos arrebatam. Eu gosto de usar uma expressão que nós somos como a nossa própria justiça é como trapos de imundícia diante do Senhor. Uma outra versão fala assim: somos como impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as iniquidades nos levam para longe. Agora, quando eu me torno merecedor? Quando eu me torno merecedor de receber uma bênção de Deus? Só em Cristo Jesus alguém pode receber alguma coisa boa da parte de Deus. Não é a nossa própria justiça. Existe muito erro de interpretação nesse versículo, como se fala da justiça de Deus e da justiça do homem. Então eu quero te falar aqui de uma maneira sóbria, e já nós vamos orar, e curas vão acontecer aqui. Por quê? Não está baseada no quanto você tem sido bom. Lá em Salmo capítulo 18, versículo 20, Davi falou uma coisa interessante: recompensa-me, retribui conforme a minha justiça. Eu não sei qual foi a data que foi escrito esse salmo, talvez ele ainda não tinha tido aquele erro fatídico, né? De quando era para... eu estava pesquisando aqui, os historiadores não sabem bem a data. Então
não se sabe se ele já tinha cometido aquele pecado. No momento que ele era para ele ir para a guerra, ele fica no palácio, e é onde ele vê aquela mulher e acaba fazendo aquilo que não deveria, né? Mas ali mostra na velha aliança que Deus retribui. Eu vou ler aqui com você. Deus pode retribuir alguém conforme a sua justiça, ou conforme a sua inocência. Talvez você está sendo acusado injustamente, talvez tenha alguma coisa de injustiça na sua vida, e Deus vem para manifestar a justiça dele. Sabe por quê? Porque, obviamente, Deus é justo. Mas agora que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, sabe? Nós precisamos entender que nós dependemos totalmente da justiça de Deus. Se a gente faz alguma coisa boa, sabe? É claro que Deus recompensa sim, mas se a gente faz alguma coisa boa é porque Deus tem nos transformado. Se a gente escolheu por Jesus, então a gente escolhe por Jesus e a partir daí o poder dele vem nos guiando, sabe? Então, não é que eu não sou merecedor, não é que eu não devo me esforçar, mas eu só sou merecedor de alguma coisa extraordinária, de algum milagre, de alguma bênção, de algum favor, até a palavra está aí, né? Só sou merecedor de algo bom quando estou em Cristo Jesus. Você está ouvindo isso? Então, eu sei que Deus sim, ele recompensa a fé, Deus recompensa a fidelidade, sabe? Deus recompensa quando você faz algo bom, quando você é uma pessoa que está vivendo de uma maneira que agrada a Ele, Ele tem recompensa sim, Ele tem recompensa sim. Mas nós nos tornamos merecedores quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, sabe? É claro que Deus, gente, se existe alguma pessoa boa ali, né? Existe a semeadura e colheita, Deus pode retribuir sim, sabe? Mas eu estou falando aqui para os milagres também. Estou falando aqui para coisas extraordinárias. E tem pessoas aqui que estão andando em obediência. Tem pessoas aqui que tem sido difícil andar em obediência. Por quê? Porque são situações de injustiça, são situações de roubo, são várias situações e você tem procurado ficar firme na presença do Senhor. Não tomar decisão errada, que é contrária à vontade de Deus para você, sabe? E Deus, ele não vai desprezar o seu esforço. Eu já vou ler aqui mais uma escritura com você, mas, sabe, ele gosta, Deus gosta que a gente tenha fé e obedeça a Ele. Ele não vai desprezar os nossos esforços para agradar Ele, Ele vai recompensar os esforços, sabe? Mas, sabe, às vezes a gente se esforça para ser aceito por Deus, mas a bondade de Deus, a bondade de Deus ela não pode ser comparada com a nossa justiça, a nossa justiça humana. A justiça de Deus, ela não pode ser comparada com a nossa justiça humana, porque a nossa justiça humana, ela é passageira, ela é finita, sabe? Mas a justiça de Deus é infinita. A justiça de Deus opera nessa vida e na era futura, também na vida eterna, sabe? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, escute, que Ele vai recompensar a fidelidade, de pessoas que estão aqui, sabe? Talvez Deus está falando isso para ninguém ficar aqui, não ter o entendimento correto, que Deus sim, Ele retribui, Ele recompensa a fidelidade, sabe? Mas para o que Deus vai fazer na sua vida, precisa de uma medida de graça, de uma medida de justiça extraordinária, porque Deus está te preparando para coisas extraordinárias. E essa é o quê? Essa é a dimensão do favor de Deus. A dimensão do favor de Deus, não existe nada tão bom que eu fiz que eu possa ser merecedor do extraordinário. Quando Jesus fala sobre a vida e vida com abundância, a expressão original ali tem uma expressão também que diz o extraordinário. Então Deus te criou para o extraordinário. E se você quiser sempre ficar vivendo só na retribuição da sua própria justiça, sabe? Então você pode perder o extraordinário que Deus tem para você. Então até existe eu sou merecedor, tá? Até existe sim uma recompensa para quem faz boas coisas ou quem sabe? Mas eu estou falando aqui de uma vida com Deus, de viver o propósito de Deus, sabe? Então se você está vivendo o propósito de Deus, você só é merecedor
por exemplo, de salvação para a eternidade, de uma cura física, de uma libertação por meio de Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus que nos alcança. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso diz amém. Eu quero ler aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação que nós temos em Jesus é uma redenção completa, é uma restauração completa de Deus. Eu já quero orar aqui por você. Quero orar por cura agora, por cura física, restauração espiritual, emocional, física. O poder de Deus vai te tocar aqui agora. E eu estou crendo para grandes milagres aqui. Porque Deus tem me chamado para orar por curas e milagres esses dias aqui, né? E eu via o Senhor dizendo sobre uma restauração no corpo físico, sabe? E Jesus, olha aqui como a mensagem vai encaixar agora. Jesus, ele se fez pecado por você. Jesus se fez pecado por nós. Jesus se fez enfermo para que você pudesse ter saúde. Jesus se fez pecado para que você fosse um justo, para que você fosse justificado, para que você fosse justificada. Então tudo aquilo que era direito dele, sabe? Ele pagou um preço alto, sabe? Ele pagou um preço alto para que isso fosse disponibilizado para você, para que isso fosse dado para você, para que isso fosse dado para nós, sabe? Então, entenda bem, se você faz alguma coisa boa na terra, sabe? Você pode ter nas coisas naturais, você pode ter uma recompensa disso, e Deus também pode recompensar se você faz algo bom para Ele, sabe? Mas Deus está querendo levar você para um algo a mais. Deus quer te levar para um algo tão grande que você não merece em nada. Por quê? Para ficar claro para você que o que aconteceu, ou seja, o que vai acontecer na sua vida, só podia ter sido através do favor de Deus. Você está ouvindo isso? O que vai acontecer na sua vida só pode acontecer através do favor de Deus. Olha o que Deus está trazendo aqui para mim. Livro de Romanos, capítulo 4. Está lá depois do versículo 20. Fala assim, que eu costumo dizer assim, se você crê, é justo que você receba. Fala assim que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão creu no quê? Na promessa de Deus. E como ele creu, se tornou justo que ele recebesse. Então, se você crê na promessa de Deus, se você crê que Jesus já pagou o preço do pecado, você é justificado dos seus pecados, você é um salvo. Se você crê que então Jesus já conquistou a saúde divina, você está ouvindo? Se você crê que ele já conquistou tudo de bom para você, se você crê que nesse mundo nós temos aflições, nós vamos ter batalha, vai ter tempo de sofrimento, mas se você crê que Jesus está com você em todo o tempo, então é justo que você tenha a presença dele, é justo que você receba a cura, é justo que você tenha a libertação. Você está ouvindo? Então, qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela opera por meio da fé. Você sabe do que Jesus fez por você e fala assim, então eu sou merecedor quando? Quando estou em Cristo Jesus. Porque ele tem uma medida do extraordinário para ser liberada sobre você. Eu citei com vocês aqui, então eu vou ler 2 escrituras aqui, nós vamos orar. Eu sei, mais do que crer, eu sei, já vai preparando o seu pedido de oração aí, porque eu sei que Deus vai fazer milagres hoje aqui. Nós temos recebido testemunho, gente, de vários lugares do Brasil. Nós temos recebido testemunhos e coisas extraordinárias Deus tem feito. Alguns de vocês já sabem aqui. E hoje é uma noite também de testemunhos. O poder de Deus está sendo liberado sobre você. Olha aqui, Salmo 18, versículo 20. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Você está vendo? Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Ok.
Por isso, retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Aqui Davi está falando de um momento também, de uma inocência que ele tinha em uma situação. Mas a nossa própria justiça, ela é como trapos de imundícia diante do Senhor. Então nós dependemos da justiça de Deus. É a justiça de Deus que te mantém vivo. É a justiça de Deus que tem operado com misericórdia, que é poder para perdoar pecado, e com graça, que é a capacitação para você andar de uma maneira que Deus quer. Então, é como se Deus falasse assim com alguém que está aqui. Tudo bem que você se esforça, tudo bem, eu estou feliz que você se esforça, eu tenho visto o seu esforço, mas para o que eu tenho para fazer na sua vida, para eu continuar te sustentando, você não vai ser merecedor por causa da tua própria força, por causa da tua própria justiça, por causa das coisas boas que você faz. Você precisa da minha justiça. E quando você recebe a justiça de Deus, você é declarado justo diante de Deus, grandes milagres, grandes bênçãos acontecem. Quando a unção opera através de um dom de cura, um dom de operação de maravilhas, quando uma cura acontece, escute, quando uma cura acontece, é uma graça, é uma misericórdia de Deus que está se manifestando para gerar cura. Sabe? Romanos capítulo 4, no versículo 21, no versículo 22. Assim também isso lhe foi atribuído por justiça, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu costumo dizer aqui que diz assim, estando plenamente convicto de que Deus, assim também isso foi atribuído por justiça. Eu costumo dizer sempre, né, que como Abraão creu em Deus, como Abraão creu na promessa de Deus, e também Deus trouxe revelações para ele extraordinárias, experiências pessoais com Deus, então, né, como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, que significa assim, se você crê, é justo que você receba. Tem uma unção de cura aqui agora, que tem uma unção para milagres. Sabe, se você tem uma causa na justiça agora, se você tem uma situação no seu corpo físico, se você tem um pedido de oração, se você está orando por alguém, tem uma coisa que me toca muito. É quando alguém vem aqui na oração e fala, eu estou orando por alguém. É bom você orar por você. Mas quando você ora por alguém, ou quando você ora por uma situação que diretamente parece que nem te afeta, isso é algo especial. Eu creio, deixa eu com a minha fé. Eu creio que isso de uma forma especial toca o coração de Deus. Sabe? E no mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos disso, né? De orar um pelos outros. E eu quero que você então agora coloque aqui seu pedido de oração. E uma unção de cura está sendo liberada agora. Uma unção de milagres. O poder de Deus está sendo liberado aqui agora. De manhã eu falei sobre a operação da unção. De manhã eu falei de algumas coisas importantes lá. De como a unção protege. Como a unção protege a sua vida. Como a unção protege aquilo que é seu. Como a unção começa a operar para desfazer os laços do inimigo contra você na mente de pessoas, em situações, né? Então essa foi um tempo especial. E agora tem essa unção para te curar. Tem uma unção para os milagres aqui. Tem uma unção para te fortalecer. Tem coisas que a gente pede para Deus nos livrar e muitas vezes Deus não nos livra porque Ele tem um propósito naquilo. Então Ele te fortalece. Então Ele te dá a garantia de que Ele está com você em todos os momentos. Ele está com você em todos os momentos. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que opera, mas Ele também é um Deus soberano. Ele é um Deus soberano. E qual é a nossa parte? A oração da fé. A oração da fé salvará o doente. Talvez uma tradução melhor nesse caso seria, como tem essa tradução, a oração da fé curará, né? Curará o doente, vamos dizer. Então, existe uma unção de cura aqui agora. Alguém vai começar a receber o poder de Deus. Tem um poder espiritual. É como se fosse uma energia, como se fosse uma eletricidade no seu corpo agora. Essa unção te toca. Essa unção está pegando alguém aqui de surpresa. E Deus está falando que Ele está manifestando o poder dEle através da justiça dEle.
Ele te torna merecedor. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por curas e milagres agora. Pai, obrigado por situações na justiça sendo resolvidas. Pai, obrigado por situações em relacionamentos. Pai, que o Senhor desfaça agora todo o mal, toda a inimizade, seja destruído agora todo o poder das trevas. Tudo aquilo que veio para gerar mal, tudo aquilo que veio para gerar situações desagradáveis, situações de confusão, já estão destruídas agora. Pai, libera agora o seu poder, libera a sua paz agora sobre essa casa, sobre essa vida, sobre esse local de trabalho, sobre essa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, começa a tocar agora nesses ossos. Começa a tocar agora nesses ossos, nesse corpo físico, nessa pele. Eu dou uma ordem agora que todo mal, toda enfermidade, perca as forças agora. Toda enfermidade, perca as forças agora. Todo mal, silenciosamente agora, sai. Isso. Santo. Começa a dizer que Jesus é santo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Tem um tempo de grandes bênçãos, tem um tempo de grandes milagres, tem um propósito de Deus, tem um terreno grande, tem um espaço grande. Eu vi um espaço grande com árvore, com fruta, árvore frutífera, com plantação, com coisa para alimentação saudável. Sabe, você que está orando aí, tem alguém aqui que está orando por isso. E Deus está dando um espaço para você plantar. Eu falei, Deus, isso é espiritual? E Deus começou a falar comigo que é um lugar físico. É um lugar físico. Deus está dando espaço para comida saudável. Ó, eu vi o Senhor dizendo aqui, comida saudável. Eu vi aqui, ó, comida saudável. Eu vi árvores frutíferas. Eu vi coisas saudáveis aqui para alguém que está aqui nessa oração. Eu vi o Senhor dizendo aqui. Eu vi o Senhor dizendo que alguém tem colocado muita fé no poder de Deus. Muita fé em Deus para resposta de oração na área de cura divina para outra pessoa. Sabe? E o poder de Deus está alcançando alguém. A Bíblia diz que Estevão, unindo a fé à unção que estava sobre a vida de Estevão, muitos milagres aconteciam no meio do povo. E existe agora um poder de Deus alcançando alguém que está enfermo, alcançando alguém que você tem orado, você que está aqui, alguém que está enfermo fisicamente. Se você tem orado também para alguém vir para Jesus, Pai, nós clamamos agora para que todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor abra os ouvidos espirituais de cada um que está aqui e de cada pessoa também que tem recebido intercessão através de pessoas que estão aqui. Pai, nós não somos merecedores em nós mesmos. O Senhor até gosta que nós nos esforçamos para te agradar. O Senhor até tem uma medida de recompensa sobre isso. Mas nós, para o que o Senhor tem nos chamado, nós precisamos da tua justiça. A nossa própria justiça é como trapo de imundícia. Ela não vale muita coisa diante do Senhor. Ela não vale nada comparada à justiça do Senhor. Não vale exatamente nada. Nós precisamos da tua justiça. E eu peço que o Senhor manifeste agora a sua justiça, com curas e milagres agora, sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, já ouviu falar que tem males que vêm para bem? Tá. Eu prefiro dizer Romanos capítulo 8, versículo 28. Parafraseando, se você ama a Deus, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Sabe? Então, Jesus nunca disse que a gente não ia ter aflições ou ter algum sofrimento. Bem pelo contrário. João capítulo 16, 33 diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que ele diz isso? Porque ele já sabia que ele estava vencendo o mundo e ele venceu o mundo. Essa é a tensão do reino de Deus. O reino de Deus já veio porque é espiritual, ele está dentro de nós. O reino de Deus está sendo implementado porque nós estamos o quê? A nossa mente está sendo transformada de acordo com as verdades do reino de Deus, de acordo com as leis do reino de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus.
que é o Espírito Santo dentro de nós nos guiando. Tá. E o reino de Deus ao mesmo tempo virá de uma forma, vamos dizer, física, mas com o nosso corpo de glória. Sabe? Não fique tão decepcionado com alguma situação da terra. Por quê? Porque isso aqui é passageiro. Deus quer que você ande em vitória, em triunfo aqui na terra, mas tem coisas que a gente olha de um jeito e Deus está olhando de outro. Se você ama Deus, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. E aqui nessa terra ainda você vai ver a bondade do Senhor. E sobretudo tem recompensa na eternidade. Você está ouvindo isso? Então essa é uma boa palavra. Uma palavra sóbria, com revelação, para você lidar com as situações da terra. Então, se porventura você passar alguma situação, você está amando a Deus, fica tranquilo, todas as coisas vão contribuir para o seu bem, sabe? E tem coisas, muitas coisas vão ser já restauradas aqui na terra. Eu tenho falado para você aqui, você tem visto os milagres, você tem visto aqui o chat, né? Deixa o seu testemunho do que Deus tem feito. Deixa o seu testemunho aqui agora para encorajar alguém. Mesmo se você já colocou em algum momento, coloca o testemunho aqui. Coloca o testemunho aqui para encorajar alguém, sabe? Mas se você ama Deus, até aquilo que parece que veio para te prejudicar, vai ser usado por Deus para te abençoar. Até aquilo que parece que veio para te amaldiçoar, vai ser usado para te abençoar. Você está ouvindo? Essa é a nossa convicção, sabe? Essa é a nossa fé, sabe? O Satanás não sabia. Parece que ele tinha armado tudo bem armado e Jesus foi para a cruz. Mas estava morrendo um ungido. Estava morrendo um ungido. Estava sendo ferido um ungido. Estava sendo ferido um. Mas quando Jesus ressuscitou, estava nascendo 1, 2, 3, cada um que está aqui. Cada um que está aqui tem um chamado de Deus para ser ungido, para ser um representante de Jesus na terra. Tem isso na Bíblia? Tem. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 até o 21. Lá no 21 fala que nós somos embaixadores. Ou seja, nós somos representantes do reino do céu na terra. E eu gosto de dizer que Jesus, orando na oração do Pai Nosso, Mateus 6, versículo 9 e 10, ele fala, eu quero que seja feito assim na terra, como é no céu. Na verdade, ele fala, ele ora por isso, sabe? Então, quando Jesus estava morrendo, parece que ele estava, para o inimigo, parece que estava perdendo. Mas quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E agora, nós somos declarados justos diante de Deus. Nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Tem país aí que se você falar que você é filho de Deus, meu Deus, olha a redundância. Nós temos o poder de ser chamado filhos de Deus e tem um poder na nossa vida. Nós podemos receber cura, através de nós pessoas podem ser curadas. A Bíblia diz lá em livro de Tiago capítulo 5, versículo 17, Elias, sendo humano como nós, ele orou, não vai ter chuva não. Ele orou, e mudou o clima. O clima teve que obedecer. Tem isso na Bíblia? Tem. Olha lá. Livro de Tiago. Olha o que diz aqui. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Quer ver? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Você precisa tomar mais nota de quem você é. E existe um preço para a unção? Sim. É a sua comunhão com Deus, é jejum, é renúncia, obediência. Sabe? Por quê? A obediência é a maior bênção que alguém pode ter na vida. Você está ouvindo? A obediência vai te abençoar nessa terra e, sobretudo, na eternidade. Sabe? Então, é o tempo de descansar em Deus. E tem milagres acontecendo. Deus tem feito coisa grande sobre a vida de pessoas aqui. Como você não sabe, você acha que Deus não está trabalhando. Deus me trouxe aqui para comunicar para você. Deus está fazendo coisa que você não sabe.
Deus está agindo, Deus está operando. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração de pessoas aqui também que estavam sem fé no que o Senhor pode fazer. Mas nas últimas forças, ela entrou aqui. Nas últimas forças, essa pessoa entrou aqui. Eu vi alguém aqui que estava nas suas últimas forças. Ele falou, vou clicar nessa oração. Talvez na sua mente assim, minhas últimas forças, também é a última oração. E Deus está falando, não, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Deus vai mudar a história de alguém. Deus vai fazer uma coisa tão extraordinária na vida de alguém que está aqui, que você vai ficar assim, você vai até pedir perdão para Deus, porque em algum momento você deixou de crer. Sabe? Lá em Gênesis 18, que eu gosto sempre de falar, Sara riu e Sara duvidou. Mas no capítulo 21 de Gênesis, fala assim que Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir vai rir comigo. Eu vejo o riso da vitória na sua vida. Eu vejo o riso da alegria. Deus vai alegrar seu coração por esses dias e o nome de Jesus será glorificado. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Às vezes a gente fala assim, eu só quero a eternidade agora, só quero a salvação. Pois é, a palavra salvação, quando você recebeu, ela fala é a restauração de todas as coisas. Como diz lá em Hebreus, mesmo que nem tudo vai ser restaurado nesse plano ainda. Mas não é porque tudo não vai ser restaurado ainda que Deus não quer restaurar. Pelo contrário, Ele quer trazer o poder do reino dos céus para a terra. Você está ouvindo? E tem um milagre. Existe um milagre de cura, existe um milagre financeiro, recebe. Existe um milagre nas suas emoções. Existe um milagre de Deus aqui agora. Existe um poder para milagres. Deus está fazendo milagres aqui agora. Tem uma unção de cura acontecendo aqui agora. Tem um movimento do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está movimentando agora. Ó como Ele movimenta. Ó como Ele age. Ó como Ele trabalha na sua história, na sua vida. Olha aí, tudo aquilo que veio para ser treva, tudo aquilo que veio para te prejudicar, eu dou uma ordem que perca as forças agora. Todo mal, perca as forças agora. Perca as forças agora. Perca as forças agora. Eu declaro a bênção de Deus sobre você. Eu declaro seus olhos abertos. Jesus sendo o Senhor da sua vida e guiando a sua vida a partir de hoje, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, em nome de Jesus. O Espírito Santo acabou de falar aqui para mim, que tem gente que fala assim, Deus, eu até quero seguir a sua vontade, mas você não consegue ter clareza disso. É mais simples do que você possa imaginar. A partir de hoje, você vai ter novas experiências com Deus. Deus vai te dar uma convicção de decisões que você precisa tomar. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te deixar claro coisas que você deve fazer. Você está ouvindo isso? Recebe em nome de Jesus. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação sobre você. Efésios 1:17. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Jesus. Aí outra escritura diz, porque assim como Ele é, nós somos desse mundo. Você está ouvindo isso? Gente, estamos sempre aqui, 7:30 da manhã, 7 da noite e 23:59, tá? Esse é o nosso livro, você pode adquirir prdanielJunior.com.br e ter o privilégio de fazer parte da nossa missão, ou através do WhatsApp 19995883146. Tá. Aqui na descrição, se você quiser, né? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá? Ou se você também tiver uma semente de fé aí, algum propósito diante de Deus, você pode fazer isso, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Eu vi o Senhor só dizendo aqui, é sobre cartilagem. Cartilagem. Você sabia que Deus tem o poder de reconstruir muito rapidamente? Muitas vezes a Bíblia diz, quando Jesus fazia milagre, fala imediatamente ele ficou curado. Sabe? E eu dou uma ordem agora, que todo mal saia em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para a restauração de uma cartilagem. Se existe algo obstruindo, algum líquido, sabe? Eu vi como se fosse um líquido, ou alguma secreção, ou algo assim. E Deus falou para mim, cartilagem. Então Deus está restaurando cartilagem aqui. A unção está tocando você. A unção toca agora todas as... Eu vou falar da maneira mais... A unção toca juntas. A unção toca agora a sua vida. Deus está tocando os joelhos. Deus está tocando cotovelos, sabe?
recebe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Compartilha com alguém. Deixa aqui seu comentário. Sempre que terminar, eu sei que você já coloca aí no chat. Deixa aqui também nos comentários para o YouTube mostrar para mais pessoas que precisam receber essa oração e dessa graça, dessa unção que está sendo liberada aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.